Aceite a proposta, Dona Lourdes. É isso ou processo por desapropriação? A ameaça foi dita com frieza, como se fosse apenas mais uma terça-feira no calendário. Mas para Lourdes Alencar, era o começo do fim. Aos 66 anos, viúva e com a coluna curvada pelo tempo e pelas colheitas, ela resistia sozinha à pressão da Terrabras Engenharia Verde, uma gigante do setor que havia comprado toda a região ao redor para criar um parque ecológico privatizado, com direito a resort, trilhas suspensas e até heliponto. Só restava a pequena fazenda Santa Luzia, e a teimosia de uma senhora que ainda regava as flores do jardim com balde e cantava para os animais ao amanhecer. O encarregado da última negociação era o engenheiro Arthur Guerra, um homem de fala direta, currículo invejável e fama de não deixar nada em pé onde o mapa dissesse que devia passar as máquinas. A senhora está segurando um projeto de impacto nacional, turismo sustentável, empregos, verba federal. Essa casa é bonita, tem história, mas está condenada. Aceite os 2 milhões e evite desgaste. Lourdes não respondeu de imediato. Caminhou até a estante, pegou uma moldura antiga e soprou a poeira. Nela, um retrato em sépia de um homem com bigode grosso e chapéu de palha. Ao lado, uma garotinha de trança e pés descalços sorria para a câmera. Ela segurou a foto com firmeza. Essa casa foi levantada pelo meu pai com as próprias mãos. Essa terra salvou gente da fome, e esse retrato aí foi tirado no dia em que um menino sem nome apareceu aqui. Magro, sujo, abandonado. Meu pai acolheu ele como filho. Arthur ergueu as sobrancelhas, desconfiado. E o que isso tem a ver com agora? Lourdes o encarou, firme como uma rocha. Tudo, porque às vezes a terra guarda segredos que nem a máquina mais potente consegue enterrar. Arthur riu, pegou sua pasta e virou as costas. Mas antes de sair, lançou um último olhar para o retrato na parede. E por uma fração de segundo, sentiu um arrepio percorrer a espinha. O carro de Arthur avançava pela estrada de chão, levantando poeira e pensamentos. O motor rugia alto, mas não o suficiente para abafar o incômodo que crescia dentro dele. A imagem da fotografia ainda estava presa à sua mente. O homem de bigode, a menina sorrindo e algo atrás deles. Uma sombra. Um vulto quase apagado no fundo do retrato. Ele nem sabia por que aquilo o perturbava tanto. Era só mais uma família de interior com apego ao passado. Mas havia algo estranho naquela expressão da garotinha. Uma felicidade inocente que ele não via, fazia tempo. Chegando ao alojamento da obra, Arthur foi direto para sua sala. Tirou o celular do bolso e abriu a galeria de fotos. Discretamente, ele havia tirado uma imagem da moldura antes de sair. Ampliou a figura. Lá estava. No canto direito da foto, mal iluminado, um menino. Magro. Cabelos desgrenhados, olhos abaixados. Não parecia parte da família, e sim alguém que havia parado ali por acaso. Mas Arthur conhecia aquele olhar. Era o mesmo olhar que via no espelho todas as manhãs. Passou a mão no rosto, como se tentasse apagar o que sentia. Aquilo era impossível, ilusão, coincidência. Tentou voltar à rotina, revisar planilhas, bater metas. Mas nada fazia sentido agora. Foi então que lembrou de um detalhe que sempre ignorou em seu próprio passado. Ele não sabia o nome de seu pai. Não sabia o dia exato em que chegou ao abrigo. Sabia apenas que um dia, aos 7 anos, acordou numa casa simples no meio do mato. Que uma menina lhe deu pão com leite e riu quando ele perguntou o que era aquilo. E que um homem com voz firme lhe disse: "Aqui você tem nome agora, menino. Vai se chamar Arthur." O coração dele disparou. Seria possível? Voltou para o celular e ampliou ainda mais a foto. E ali, preso à parede, atrás do homem de bigode, estava um calendário antigo com a data em destaque. Julho de 1993. O ano em que ele foi registrado no abrigo como Arthur S. Guerra. O S nunca soube de onde vinha. Mas talvez ele tivesse acabado de descobrir. Na manhã seguinte,
Arthur estacionou a caminhonete na beira do antigo curral da fazenda Santa Luzia. Não era parte da rotina. Na verdade, era contra todas as suas regras voltar a um local depois de uma oferta recusada, mas alguma coisa o puxava de volta. Não era apenas a teimosia da velha Lourdes, era algo mais profundo, como se a terra ali falasse uma língua esquecida, mas que ele, de algum modo, entendia. A mulher apareceu na porta com a mesma expressão de ontem, firme, sem medo. Veio trazer outro papel, doutor? Arthur desceu do carro lentamente, sem a pasta, sem formalidades. Não. Vim conversar. Lourdes arqueou as sobrancelhas. Ah, então sente. Café tá quente. A cena era tão familiar que Arthur precisou conter um nó na garganta. Sentar na varanda, ouvir o barulho das galinhas, o cheiro de terra molhada e café no coador. Era como voltar a um lugar do qual ele nunca teve certeza se veio. Sobre aquela foto, começou ele com cuidado. Ah, então foi isso que fez o senhor voltar, disse ela sorrindo de canto. A senhora disse que o homem ali era seu pai. Seu Osmar Alencar. Criou essa terra no braço e criou mais gente do que filho de sangue. Ela tomou um gole do café. Aquela menina era eu. E o menino era um pequeno que apareceu aqui numa noite de chuva, desnutrido, com febre. Meu pai deu nome, banho e comida. Ficou com a gente uns 6 meses. Arthur engoliu seco. A senhora lembra o nome que ele deu ao menino? Ela pensou por um instante. Depois levantou-se, foi até a cristaleira antiga e puxou uma pequena caixa de madeira. De lá, tirou um pedaço amarelado de papel. Um caderninho de anotações com a letra firme de Osmar. Aqui. Achei, disse, entregando o papel a ele. Arthur leu com os olhos arregalados. Menino Arthur. Chegou em 12 de julho de 1993. Descalço. Fala pouco, mas tem brilho no olho. Sentiu o ar escapar dos pulmões. Aquele era ele. O menino da foto. O menino sem nome. O menino acolhido por Osmar Alencar. Lourdes olhava para ele com um tipo de silêncio que atravessa o tempo. O senhor é o menino que meu pai resgatou, não é? Ele não respondeu, mas os olhos marejados diziam tudo. Arthur permaneceu em silêncio por alguns segundos, segurando o caderno com tanto cuidado como se fosse feito de vidro. Cada linha escrita por Osmar parecia um sussurro vindo de outra vida. Lourdes o observava com um misto de curiosidade e ternura. Por trás do jeito duro de mulher do campo, havia uma alma acostumada a enxergar feridas que não apareciam por fora. Depois que você foi embora, meu pai procurou por um tempo. Mandou cartas, ligou para abrigos, mas um dia aceitou que talvez não fosse mais te ver. Ele dizia que ajudou porque era o certo, não para receber nada em troca. Arthur sentia o peso das palavras como se fossem tijolos empilhados no peito. Aquele homem que ele quase autorizou demolir o lar tinha sido seu primeiro salvador. E ele nem lembrava do rosto direito até ver aquela foto. Eu não sabia. A vida me levou para longe. Fui adotado por um casal no sul. Só soube que me acharam no mato, mas nunca soube de onde exatamente. Agora sabe, disse Lourdes, simples assim. E saber disso muda tudo. Ela assentiu, mas não suavizou a expressão. Mas não muda o que o senhor veio fazer aqui, né? Vai continuar querendo derrubar tudo para fazer parque de rico? Trilhas suspensas, yoga na mata, gente pisando de bota de marca no que um dia foi chão de verdade? A pergunta cortou mais fundo do que ele esperava. Arthur não respondeu de imediato. A verdade era que, até ontem, ele achava que esse projeto era seu maior legado, que o Parque Nacional do Luar do Cerrado seria seu nome gravado na história. Mas agora, ele não tinha mais certeza de nada. Eu preciso pensar, rever tudo. Então pense, mas pense direito, ela disse firme. Essa fazenda aqui não é só meu lar. É a última lembrança de um homem que salvou você. E de muitos outros. Arthur abaixou os olhos. Se eu tivesse sabido antes, saber depois também é um chamado.
Deus tem uns jeitos estranhos de colocar a gente de volta onde nunca deveria ter saído. E naquele momento, pela primeira vez, Arthur viu a fazenda não como uma linha no mapa, mas como um espelho do que ele era antes de se perder. Ao voltar para o alojamento, Arthur não falou com ninguém. Passou direto pelos engenheiros, ignorou os alertas no celular e trancou-se em sua sala. Lá dentro, estendeu os mapas sobre a mesa. Traçados, rotas ecológicas, estruturas de recepção, tudo impecável. Tudo calculado, exceto um pequeno retângulo rabiscado com caneta vermelha. Área de resistência, Fazenda Santa Luzia. Era só um nome no papel, mas agora significava tudo. Ligou o notebook e abriu o relatório de impacto ambiental. Em tese, a permanência da propriedade de Lourdes não inviabilizava o parque, mas mudava o traçado de 3 trilhas, exigia novo licenciamento e atrasava a inauguração em pelo menos 8 meses. E tempo era algo que ele não tinha. O projeto estava sob vigilância do Ministério do Turismo. Havia capital estrangeiro envolvido, ONGs pressionando, deputados querendo seus nomes associados à obra. Se ele deixasse uma fazenda histórica intocada no meio da reserva, o que diriam? Enfraquecimento da proposta ecológica, protegendo interesses pessoais, desvio emocional. E então veio a notificação, reunião de emergência com a diretoria da Terrabras, às 14 horas. Na videoconferência, o diretor executivo apareceu em tela com expressão dura. Guerra, precisamos saber, a situação da última propriedade já foi resolvida? Arthur hesitou. Estamos reavaliando o processo de integração da área. Integração? Não tem integração. Tem aquisição ou desapropriação. Com todo respeito, Sr. Amaral, o terreno possui relevância histórica que não foi considerada nos estudos preliminares. É possível adaptar o projeto sem prejuízo ecológico. Só vai demandar um pouco mais de tempo? Tempo que você não tem. Ou resolveu ou resolveremos por você. A empresa não pode parar por causa de uma viúva com ligação emocional ao pasto da infância. Arthur apertou os punhos. Ele sempre foi o homem que entregava, que cumpria prazos, que subia como um foguete na engenharia brasileira. Mas ali, naquele instante, tudo isso parecia pequeno. Depois que a chamada caiu, ele olhou de novo para o caderno de Osmar Alencar, que agora mantinha sobre a mesa como um relicário. A frase escrita à mão, em letra trêmula, parecia gritar: O menino tem brilho no olho. E pela primeira vez em muitos anos, Arthur se perguntou se aquele brilho ainda existia. Naquela noite, Arthur não dormiu. Sentado na varanda do alojamento, com o velho caderno de Osmar no colo e os olhos perdidos no escuro do cerrado, ele sentia algo dentro de si se rompendo. Como uma parede antiga, cheia de rachaduras, finalmente desabando. Na manhã seguinte, tomou a decisão. Pegou seu celular, abriu a agenda e ligou para o arquiteto-chefe do projeto. Pedro, eu preciso que você redesenhe a planta do parque, excluindo a Fazenda Santa Luzia. O quê? A voz do arquiteto saiu em pânico. Mas a trilha norte passa bem pelo terreno da fazenda. A trilha suspensa dos mirantes é o ponto de impacto visual do projeto. A gente vai mover a trilha. E o centro de recepção também. Você tem ideia do custo disso? Tenho. Silêncio do outro lado. Arthur, que história é essa? Tá protegendo a velha por quê? Vai jogar sua carreira no lixo por causa de uma casa caindo aos pedaços? Não tô protegendo uma casa. Tô protegendo uma história. E talvez protegendo a única parte de mim que ainda vale alguma coisa. Desligou antes de ouvir a resposta. Minutos depois, a notícia correu entre os engenheiros e administradores da obra. O projeto seria alterado para preservar a propriedade da senhora Lourdes. A reação foi imediata e nada amigável. Teve quem risse. Teve quem dissesse que Arthur estava tendo um colapso emocional. Teve até quem sugerisse que ele tinha algum envolvimento amoroso com a viúva como forma de justificar o absurdo. Mas o que ninguém dizia era a verdade.
Estavam incomodados porque ele tinha feito algo impensável, ter escolhido o certo em vez do fácil. Mais tarde, ele voltou à fazenda. Bateu palmas na entrada e Lourdes apareceu com um pano de prato nas mãos e um olhar desconfiado. O senhor de novo? Dona Lourdes, a senhora venceu. Ela franziu o senho. Como é? A fazenda vai ficar de pé. O projeto vai ser alterado. A casa, a mangueira, o curral, tudo. Vai ser preservado. Lourdes encostou na porta, calada, mas os olhos brilharam. Não de alegria, de surpresa. E de algo que Arthur não esperava. Respeito. E por que tá fazendo isso, doutor? Porque um homem chamado Osmar Alencar me ensinou o valor das raízes. E eu passei a vida inteira tentando esquecer que um dia tive as minhas aqui. Ela assentiu. Depois abriu a porta. Então entre. Hoje tem bolo de fubá. E pela primeira vez, Arthur entrou naquela casa como alguém que finalmente tinha voltado para casa. Na manhã seguinte, o e-mail estava lá. Assunto: notificação interna. Abertura de processo disciplinar. O remetente era o departamento jurídico da Terrabras. Arthur respirou fundo antes de abrir. O texto era frio, jurídico, cheio de termos técnicos. Em virtude de alterações unilaterais no projeto aprovado, sem prévia consulta aos acionistas, a diretoria executiva da Terrabras Engenharia Verde decidiu instaurar um processo para apurar conduta incompatível com o cargo e possível prejuízo financeiro à companhia. Tradução: estavam prontos para derrubá-lo. Horas depois, ele foi chamado para uma nova videoconferência com o conselho da empresa. Não era mais uma reunião, era um julgamento. Na tela, rostos engravatados, frios, calculistas, gente que nunca pisou na terra, mas ditava o destino de milhares de hectares com um clique. Engenheiro Guerra, a diretoria está estarrecida com sua decisão. O projeto do Parque Nacional do Luar do Cerrado é uma prioridade nacional. Com todo respeito, senhores, a prioridade nacional deveria ser preservar a história das famílias que mantêm esse bioma vivo há gerações. Isso é demagogia, Guerra. A propriedade em questão estava condenada, com laudos de risco estrutural. E ainda assim está de pé, e vai continuar assim. Silêncio. Até que o presidente do conselho falou. Se não voltar atrás, estará sozinho nessa. Arthur respirou fundo. Encarou a câmera como se olhasse nos olhos de cada um deles. Talvez seja a primeira vez na vida em que fico sozinho. Por estar do lado certo. Desligou. Sabia o que isso significava. Processos, retaliação, perdas financeiras. Sabia que o nome dele poderia ser apagado da lista de grandes engenheiros do país. Mas pela primeira vez, ele não se importava. Porque não estava mais tentando construir um nome. Estava tentando reconstruir a si mesmo. Ao final da tarde, retornou à fazenda Santa Luzia. Lourdes o esperava com uma carta na mão. Chegou para mim também, disse ela entregando o envelope. Era uma notificação de desapropriação forçada, enviada por outro setor da empresa. Um último golpe agora por fora da negociação com Arthur. Ela suspirou. Pensei que a senhora tinha vencido, ele murmurou. Lourdes olhou para o horizonte, onde o sol pintava o céu com tons alaranjados. A luta não acabou, doutor. Mas agora, pelo menos, eu não tô mais sozinha. Na manhã seguinte, Arthur estava de pé antes do sol. Vestiu uma camisa simples, calça jeans e um par de botas emprestadas por um dos peões. Pela primeira vez em anos, não parecia um engenheiro. Parecia um homem do campo. Lourdes o esperava na varanda com uma xícara de café e um envelope nas mãos. Aqui estão os documentos antigos da fazenda, escritura, recibos e uma pasta cheia de fotos. Meu pai sempre dizia que um dia isso tudo poderia ser útil. Vai ser mais do que útil, dona Lourdes. Vai ser a prova de que essa terra tem alma. Arthur foi direto ao cartório municipal. Lá encontrou Juca Meireles, tabelião local, homem desconfiado de tudo que usasse paletó. Mas quando viu quem estava do lado de Arthur, sua postura mudou. Dona Lourdes, a senhora tá metida com esse povo da Terrabras agora? Não, Juca.
Esse aqui é o menino que meu pai acolheu em 93 e agora voltou para nos ajudar. Meirelles tirou os óculos, pasmo. Você é o Arthurzinho da fazenda? Sou, respondeu ele firme. O tabelião puxou um banco. Não era só burocracia, era história viva. Na tarde daquele dia, Arthur fez algo impensável. Organizou uma reunião pública na praça central da cidade, fez cartazes, chamou moradores antigos, contou sua história, falou sobre Osmar Alencar, sobre a acolhida que recebeu, sobre o valor da fazenda Santa Luzia. E então, como quem lança uma semente no solo fértil, as vozes começaram a surgir. Meu pai também foi ajudado por seu Osmar. Trabalhei naquela fazenda quando era garoto. E minha avó dizia que aquela terra salvava a gente da seca. A praça se encheu. Gente simples, pés de chinelo, olhares firmes. Uma multidão que durante anos ficou calada diante dos projetos dos grandes, mas agora, pela primeira vez, se sentia parte de uma luta real. No fim da tarde, enquanto a praça esvaziava, uma senhora se aproximou de Arthur. Trazia um envelope nas mãos. Você não me conhece, mas minha irmã foi acolhida na fazenda Santa Luzia em 95. Era menor de idade, grávida e sem rumo. O pai de Dona Lourdes cuidou dela como filha. Isso aqui, ela entregou o papel, é um artigo de jornal da época. Saiu na Folha Regional. Arthur leu emocionado. O título dizia: Fazenda vira abrigo informal para órfãos do sertão. Ele sorriu. Depois olhou para Lourdes, que estava sentada no banco da praça, com as mãos no colo e o olhar sereno. A senhora não é só dona dessa terra. A senhora é a guardiã de uma história que o Brasil precisa conhecer. Ela sorriu de volta. E você, Arthur, é a raiz que achou o caminho de volta. Na sede da Terrabras Engenharia Verde, em Brasília, os relatórios chegavam com uma frequência cada vez mais alarmante. Uma planilha apontava que o cronograma do Parque Nacional do Luar do Cerrado estava oficialmente atrasado. Outra mostrava a mobilização popular crescente, com matérias em blogs regionais e um vídeo viral no qual Arthur aparecia abraçado a Dona Lourdes ao lado do cartaz. Preservar também é resistir. Os acionistas não gostaram. No fim da tarde, o presidente da companhia convocou uma reunião de crise. Não podemos permitir que um de nossos próprios engenheiros se torne símbolo de oposição. Ou Arthur Guerra recua, ou será esmagado. Na fazenda, enquanto isso, Arthur organizava uma nova frente, um dossiê histórico completo da propriedade. Contava com a ajuda de voluntários locais, ex-moradores, historiadores e até um grupo de estudantes de uma universidade próxima. Digitalizaram fotos, entrevistas e recortes de jornal. Cada detalhe era mais um tijolo no muro da resistência. Lourdes acompanhava tudo com olhos atentos, mas mantinha os pés no chão. Eles vão tentar algo grande. Essas empresas não perdem no grito, nem com papel velho e discurso bonito. Arthur sabia que ela tinha razão. Naquela noite, um carro preto parou diante da fazenda Santa Luzia. 2 homens de terno desceram sem se apresentar e deixaram um envelope grosso sobre a mesa da varanda. Dentro, uma carta de intimação judicial exigia a saída imediata da propriedade, com base em uma nova decisão liminar. Eles mexeram os pauzinhos no tribunal de Goiânia, disse Arthur, indignado. Isso aqui tá cheio de brechas legais, mas vão tentar usar para ganhar tempo e te tirar à força. Lourdes nem piscou. Então a gente segura com o que tem. E o que a gente tem? Ela foi até o quintal, pegou um punhado de terra vermelha nas mãos e deixou escorrer entre os dedos. A verdade, a fé, e agora, você. Horas depois, Arthur recebeu uma ligação anônima. Doutor Arthur, eu era técnico da Terrabras até mês passado. Acabei de ver um documento interno. Eles vão mandar os tratores para aí no sábado de madrugada. Sem autorização, sem aviso. Alegando intervenção de emergência. Se o senhor quiser impedir, tem que se preparar agora. Do outro lado da linha, o silêncio foi seguido de um clique. Era oficial. A guerra tinha começado. O relógio marcava 21h30. Arthur estava na varanda da fazenda,
cercado por mapas, lanternas, walkie-talkies e uma prancheta improvisada com anotações à mão. Ao lado dele, Dona Lourdes preparava uma garrafa térmica de café, como quem se preparava para um velório, mas naquele caso, lutavam pela vida da própria história. A senhora tem certeza que quer ficar aqui essa noite? Ele perguntou. Eu nasci nessa casa, Arthur. Se tiver que sair, só saio carregada. Aquela frase ecoou dentro dele como um trovão. A notícia da ameaça vazou, e de repente, um por um, vizinhos começaram a chegar. Primeiro foi o Sr. Adalto, de 74 anos, com uma espingarda antiga nas costas. Depois veio Marina, professora da escola rural, com um grupo de alunos adolescentes que trouxeram lanternas, câmeras e até um drone para registrar tudo. Logo, mais de 40 pessoas estavam na fazenda, acampadas ao redor da casa como um cordão humano de memória e resistência. Eles vão tentar entrar de madrugada, alertou Arthur. Vamos registrar tudo, cada passo, cada roda de trator. Temos provas históricas, documentos, vídeos. Se eles invadirem, não vai ser no silêncio. Às 3h47 da madrugada, os faróis romperam a escuridão da estrada. 3 caminhões da Terrabras avançavam em silêncio, guiados por homens vestidos de uniforme, sem identificação visível. Mas antes que pudessem cruzar a porteira, os holofotes foram ligados. As câmeras começaram a gravar. O drone sobrevoava, filmando tudo. Arthur caminhou até o centro da estrada e ficou de braços abertos, firme. Dona Lourdes, ao lado dele, ergueu o caderninho do pai no alto como um símbolo de paz e de desafio. Essa terra tem dono, tem história, e agora tem voz, ela disse. Um dos motoristas hesitou. Outro tentou ligar para alguém, mas as mensagens não completavam. A internet rural, misteriosamente, estava instável. Do alto, o drone capturava cada segundo. Se quiserem passar, vão ter que atropelar a gente, disse Arthur, encarando o líder do grupo. O homem mordeu os lábios. Sabia que estavam sendo filmados. Sabia que qualquer movimento ali viraria manchete nacional. Após alguns segundos de tensão, ele deu meia volta, entrou no caminhão. E os veículos recuaram. A fazenda explodiu em aplausos. Mas Arthur sabia que aquela vitória era só o começo. Agora, o país inteiro precisava saber o que estava acontecendo. E ele estava disposto a mostrar. Na manhã seguinte, o vídeo gravado pelo drone viralizou. Era curto, mas poderoso. Mostrava os tratores recuando diante de moradores com lanternas e celulares nas mãos, enquanto uma senhora erguia um caderno antigo como se fosse uma bandeira. A legenda, postada por uma aluna da professora Marina, dizia: Eles tentaram invadir a casa de uma mulher de 66 anos de madrugada, mas esqueceram que memória também tem raiz. Em poucas horas, o vídeo ultrapassou 500 mil visualizações. Jornais alternativos compartilharam. Influenciadores ambientalistas, jornalistas rurais, até artistas começaram a comentar. E uma pergunta ecoava nas redes. Por que uma empresa de engenharia tentaria demolir uma fazenda histórica à força, no escuro, sem ordem judicial clara? Na capital, o estrago já era visível. A sede da Terrabras virou alvo de protestos. Deputados de oposição exigiam explicações. O Ministério Público abriu uma investigação preliminar para apurar abuso de poder e tentativa de grilagem institucionalizada. Arthur recebeu um e-mail lacônico da presidência da empresa. A partir desta data, suas funções como coordenador do projeto estão suspensas por tempo indeterminado. Favor não utilizar mais a marca da empresa em aparições públicas. Ele soltou um leve sorriso. Já era hora. Na fazenda, os dias seguintes foram intensos. Lourdes recebia jornalistas, estudantes, gente da cidade e até visitantes que atravessavam o estado só para conhecer a Senhora do Caderno. Arthur, agora totalmente desvinculado da empresa, assumiu uma nova missão: transformar a fazenda em um símbolo de resistência cultural e ecológica. Com a ajuda de voluntários e advogados, ele deu entrada no pedido de tombamento histórico do imóvel junto ao IPIAN.
Se for aprovado, nem o presidente da República pode encostar um trator aqui, explicou a comunidade reunida na varanda. Lourdes olhou para ele, sem disfarçar o orgulho. O menino que chegou aqui sem nome, agora dá nome à luta de todo mundo. Mas nem tudo era festa. Arthur começou a receber mensagens ameaçadoras no celular, ligações com número oculto, notas falsas plantadas na imprensa tentando manchar sua imagem. E então, certo dia, ele encontrou uma caixa de papelão em frente à sede improvisada do movimento. Dentro, havia apenas uma foto. Era uma imagem dele, tirada à distância, sentado ao lado de Lourdes na varanda. E uma frase, escrita à mão: "Volte atrás. Ou vai ver tudo isso virar cinzas." Na manhã seguinte, enquanto ajudava um grupo de voluntários a instalar uma pequena estufa comunitária no terreno da fazenda, Arthur sentiu o cheiro antes de ver a fumaça. Era forte, quente, familiar, cheiro de fogo na mata. Ele correu até o pasto dos fundos e, de longe, viu as chamas lambendo a vegetação rasteira do lado oposto da cerca. O fogo vinha de fora para dentro. Lourdes apareceu logo atrás, segurando um balde. Começou... Foi criminoso. "Disse-me", disse ele, com os olhos fixos no foco das chamas. "Claro que foi. Aqui ninguém bota fogo nesse horário. E o mato tá úmido. Esse incêndio foi provocado." Arthur pegou o celular e começou a filmar. As chamas ainda estavam a cerca de 100 metros da sede, mas o vento soprava contra eles. Sem pensar duas vezes, acionou o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, e postou o vídeo nas redes. Urgente. Incêndio criminoso se aproxima da Fazenda Santa Luzia, patrimônio histórico do Cerrado. "Precisamos de ajuda!" Em menos de uma hora, o vídeo já tinha milhares de compartilhamentos. E mais importante, voluntários começaram a aparecer com baldes, enxadas e abafadores. Enquanto os bombeiros avançavam para conter as chamas, um dos técnicos se aproximou de Arthur. "Vocês deram sorte. Se esse fogo pega na estrutura da casa, não sobrava nada." "Acha que foi acidental?" O bombeiro apenas olhou em volta, depois abaixou o tom. "Fogo que começa contra o vento. É fogo plantado." Na noite daquele mesmo dia, uma equipe da TV chegou à fazenda para fazer uma reportagem especial. A repórter, de olhos aflitos e discurso bem ensaiado, queria mostrar o contraste entre o progresso e a tradição. Mas quando perguntou a Lourdes: "A senhora não acha que resistir pode estar atrasando o futuro da região?" A resposta veio seca. "Futuro que queima passado não é futuro, é escombro." Do lado de fora, Arthur recebeu uma nova notificação. A Terrabras havia entrado com um mandado de reintegração de posse, usando o argumento de abandono funcional do engenheiro e alegando que ele estava manipulando a comunidade com fins políticos. A batalha jurídica estava declarada. Mas agora, eles não estavam mais sozinhos, porque o país inteiro começava a assistir. 2 dias depois do incêndio criminoso, Arthur estava em Goiânia, vestindo um terno simples e carregando uma pasta com documentos, fotografias, recortes de jornal e... o caderno de Osmar. Na outra ponta da sala de audiência, os advogados da Terrabras exibiam pastas impecáveis, tablets, contratos, gráficos de impacto econômico e supostas perdas bilionárias. O juiz era direto, objetivo. O caso havia ganhado repercussão nacional e agora estava sob os olhos atentos da opinião pública. Cada palavra dita naquela sala poderia mudar o rumo da história. "Senhor Arthur Guerra", começou o juiz. "O senhor alega que a fazenda em questão tem valor histórico e que o projeto da empresa pode ser adaptado. O que tem a dizer sobre as acusações de que sua motivação é pessoal e emocional, não técnica?" Arthur respirou fundo. "Excelência, minha motivação é humana. E sim, pessoal, mas isso não torna o argumento menos técnico. Tenho aqui alternativas de traçado aprovadas por engenheiros civis independentes. Tenho laudos ambientais mostrando que manter a fazenda preserva espécies locais. Tenho documentos comprovando o papel social da propriedade por mais de 50 anos. Ele ergueu o caderno.
E tenho provas de que essa fazenda abrigou mais de 20 crianças órfãs entre as décadas de 80 e 90, quando o Estado falhou. Ela foi abrigo, escola, hospital improvisado, celeiro de dignidade. Do lado da defesa, o advogado levantou-se. Objeção, Excelência. Isso é sentimentalismo, não é prova jurídica. Está documentado, respondeu Arthur, firme, abrindo a pasta e distribuindo cópias do artigo da Folha Regional de 1995, junto com cartas manuscritas de antigos moradores. O juiz pegou uma das cartas e leu em silêncio. Depois pediu um recesso de 15 minutos. Na saída da sala, jornalistas se aproximaram de Arthur. O senhor agora é símbolo de uma resistência nacional. Se perder essa ação, vai continuar lutando? Ele olhou para a câmera. Eu não estou lutando por mim. Estou lutando por tudo que construíram antes de mim. Se perder aqui, a gente levanta em outro lugar. Mas quem vive para agradar a empresa, morre esquecendo o próprio nome. A resposta viralizou em minutos. De volta à fazenda, Lourdes recebia mensagens de apoio de todos os cantos do Brasil. Igrejas, movimentos de pequenos agricultores, professores, antigos amigos do pai, todos se mobilizavam. E naquela noite, enquanto Arthur voltava pela estrada, cansado, mas de cabeça erguida, encontrou algo inesperado no portão da fazenda. Um envelope com uma letra antiga e um nome escrito à mão. Para Arthur. Caso ele voltasse, era de Osmar. Uma carta que o pai de Lourdes havia deixado para ele, décadas atrás. E finalmente a história estava prestes a fechar um ciclo. Arthur sentou-se na varanda da fazenda, já sob a luz amarela da lamparina, com a carta nas mãos. O envelope estava amarelado, selado com cuidado. A letra era firme, de alguém que escrevia com o coração mais do que com a mão. Lourdes permaneceu em silêncio ao lado dele, segurando uma xícara de chá quente. Não queria interromper. Aquela carta não era só um pedaço de papel. Era um reencontro. Arthur abriu devagar. Se esse bilhete chegou até você, é porque voltou. E se voltou, é porque ainda carrega alguma coisa aqui dentro. Quando você apareceu, era só um vulto de menino cheio de medo e fome, mas seus olhos tinham aquele brilho que a seca não consegue apagar. Eu não tive tempo de te ensinar tudo, mas tentei dar abrigo, comida e, acima de tudo, nome. Arthur, nome forte, de rei, mas não para dominar e sim para servir. Quem esquece de onde veio vira tijolo em prédio que desaba. Quem se lembra vira raiz de árvore que ninguém arranca. Se hoje você tem poder, dinheiro, diploma, lembre que isso tudo é vento. Mas caráter é barro molhado com lágrima. Ele endurece e fica. Não precisa me agradecer. Só me prometa que, quando puder, você vai acolher alguém do mesmo jeito que eu te acolhi. O resto, meu filho, o resto é com Deus. Assinado, Osmar Alencar. As mãos de Arthur tremiam. Não de fraqueza, mas de algo mais profundo. Reconhecimento. Ele havia passado a vida achando que era um homem feito do nada. Um autodidata. Um vencedor por esforço próprio. Mas ali estava a verdade, escrita com tinta simples e alma forte. Alguém o viu. Alguém o nomeou. Alguém acreditou nele quando ele nem existia nos papéis. Lourdes enxugou os olhos discretamente. Meu pai escreveu isso no dia em que os homens do abrigo vieram buscar você. Disse que sabia que um dia a vida ia dar voltas. Arthur sorriu com os olhos molhados. E deu, Dona Lourdes. Deu muitas voltas. Na manhã seguinte, ele reuniu todos os moradores e voluntários da região na frente da casa. Subiu num caixote e falou em voz firme: essa fazenda não vai ser só resistência, ela vai ser renascimento. Vamos transformar esse lugar num centro de acolhimento rural. Vamos ensinar, plantar, construir com quem precisa. Gente de verdade ajudando gente de verdade. A multidão aplaudiu. E naquele momento, pela primeira vez, Arthur não estava construindo mais um projeto. Ele estava plantando legado. Nas semanas seguintes, a Fazenda Santa Luzia se transformou num canteiro de esperança. Voluntários chegavam de várias partes do país. Estudantes de arquitetura traziam projetos sustentáveis.
Agricultores da região ofereciam sementes crioulas. Professores vinham por conta própria dar aulas sobre compostagem, literatura e até programação básica para os jovens da comunidade. O antigo galpão de ferramentas virou uma sala de aula improvisada. O antigo paiol, agora limpo e reforçado, começou a ser transformado numa casa de passagem para jovens sem lar fixo. E a casa principal seguia de pé, firme, como guardiã de tudo. Dona Lourdes observava o movimento com olhos marejados, mas sorriso sereno. Nunca pensei que veria tanto futuro brotar desse chão de terra vermelha. Arthur, agora com a barba por fazer e as mangas da camisa sempre arregaçadas, não era mais visto como engenheiro. Era chamado de Doutor Raiz, um apelido carinhoso que ganhou vida nas redes sociais, junto com a hashtag Talho Raízes Queficam. Enquanto isso, no mundo corporativo, a Terrabras sangrava. A pressão popular fez investidores recuarem. O processo de reintegração de posse foi suspenso por uma liminar do STJ, e uma investigação do Ministério Público sobre corrupção fundiária estava em curso. O nome de Arthur passou de traidor da engenharia para herói da preservação rural. E programas de TV começaram a disputar entrevistas com ele, mas ele recusava todas. O tempo da câmera ainda vai chegar. Agora é tempo de plantar, dizia. Um dos momentos mais marcantes aconteceu numa tarde de sexta-feira. Enquanto organizava caixas de doações ao lado de Lourdes, Arthur ouviu o barulho de um carro velho se aproximando. Um senhor alto, de boné e camisa xadrez, desceu com uma pasta de couro nas mãos. — Você é o Arthur? — Sou. Posso ajudar? O homem tirou um envelope e entregou. — Sou advogado da família Rezende. Meu avô foi vizinho de Osmar Alencar. Ele deixou um testamento, registrando uma pequena área de terra que queria doar para quem continuasse o trabalho do Osmar. Estamos entregando agora porque... Bom, agora a gente sabe quem é essa pessoa. Dentro do envelope estava a escritura de um terreno de 3 hectares. Lourdes chorou em silêncio. Arthur apenas disse: a fazenda está crescendo. Mais tarde, naquele mesmo dia, sob a sombra da mangueira centenária, ele reuniu os jovens que frequentavam o novo centro. A gente vai ensinar aqui o que não ensinam lá fora. Vai ensinar a viver com pouco, a ter orgulho da própria história. E quando vocês estiverem prontos, vão levar essa semente para o mundo. Os adolescentes bateram palmas, sorriram e começaram a escrever, ali mesmo, com caneta na parede do galpão. Aqui brota o Brasil que ninguém conseguiu derrubar. Com a repercussão nacional da Fazenda Santa Luzia, a história atravessou fronteiras. Uma reportagem especial do jornal O Povo do Cerrado estampou a manchete. Ex-executivo de megaprojeto transforma fazenda ameaçada em centro de acolhimento e educação rural. Redes de televisão quiseram transformar tudo em documentário. Universidades federais começaram a estudar a metodologia comunitária aplicada ali. Até uma ONG internacional de reflorestamento ofereceu apoio técnico. Arthur recusava convites para entrevistas longas, mas permitia que filmagens documentassem o processo. Não quero fama, quero que outras fazendas façam o mesmo, dizia ele. Enquanto isso, a Terrabras assistia seu império ruir. A pressão pública, a investigação judicial, a fuga de investidores e o efeito dominó em outros projetos paralisados. Tudo se acumulava. Foi então que o presidente da empresa, num ato de desespero, decidiu jogar a última carta. Ele contratou uma agência de crise especializada em reverter narrativas públicas. A missão era clara: desacreditar Arthur Guerra a qualquer custo. Dias depois, uma matéria anônima começou a circular em grupos e sites suspeitos. O título sensacionalista era: O ex-milionário do Cerrado, fraudes, manipulação e o verdadeiro interesse por trás da Fazenda Santa Luzia. O texto alegava que Arthur estava usando o projeto para desviar verbas públicas, mesmo sem nenhuma verba pública envolvida, que tinha interesses partidários ocultos e que a fazenda serviria como base para movimentos radicais disfarçados de ecológicos.
As imagens eram distorcidas, com legendas falsas. Foram longe o bastante para editar digitalmente trechos de vídeos antigos em que Arthur aparecia falando sobre projetos em cidades grandes, como se ele estivesse criticando os próprios voluntários atuais. Ao ver a matéria, Lourdes ergueu os olhos lentamente e disse: "Estão desesperados. É sinal de que você fez certo." Mas nem todos pensaram assim. Alguns apoiadores mais frágeis começaram a recuar. Um grupo de professores pediu afastamento até que tudo fosse esclarecido. E até mesmo a ONG internacional suspendeu temporariamente o apoio técnico. A Fazenda sentiu o baque. Naquela noite, Arthur permaneceu em silêncio. Na manhã seguinte, ele tomou uma decisão: gravar um vídeo simples, sem cortes, do coração da fazenda. De pé diante da mangueira, ele falou: "Meu nome é Arthur Guerra. Eu não sou santo, mas também não sou ladrão. Fui salvo por um homem bom, num tempo em que ninguém me via. Essa fazenda me deu nome, e agora eu dei o meu nome a ela. Vão tentar me destruir, mas lembrem-se, não estou lutando por mim, estou lutando pelo que é de vocês." E ao fundo Lourdes apareceu segurando o caderno do pai. "Aqui ninguém se esconde atrás de parede de vidro. Aqui a gente olha no olho, e se for pra cair, a gente cai em pé." O vídeo foi postado, e explodiu. Mas com ele, algo maior estava prestes a acontecer. O vídeo de Arthur e Dona Lourdes atingiu 2 milhões de visualizações em menos de 48 horas. Diferente das reportagens e dos cortes sensacionalistas, aquele vídeo tinha algo que ninguém mais oferecia: verdade. E foi essa verdade que finalmente chamou a atenção de alguém que, até então, estava calado. O historiador Dr. Inácio Prado, membro titular da Comissão Nacional de Patrimônio Histórico e Cultural. Em uma entrevista concedida ao vivo, ele declarou: "O Brasil está diante de um caso raro. Um patrimônio rural vivo, com documentação, tradição oral, elementos físicos preservados e, principalmente, função social ativa. A Fazenda Santa Luzia é um farol do que perdemos ao longo do tempo e do que ainda podemos recuperar." Horas depois, o nome da fazenda foi oficialmente incluído no processo de tombamento emergencial federal. Algo raríssimo. A medida impedia qualquer obra, alteração ou tentativa de desapropriação enquanto o processo estivesse em curso. Na sede da Terrabras, o impacto foi imediato. O jurídico da empresa entrou em colapso. Tentaram recursos, liminares, até uma medida cautelar, todas rejeitadas pelo novo parecer técnico emitido por especialistas independentes. O golpe final veio quando a Procuradoria da República abriu um inquérito criminal para apurar o incêndio e as ameaças à integridade de moradores da região. "Estão nos enterrando com as próprias pás", disse um dos advogados da empresa. Na fazenda, a notícia chegou por meio de um telefone fixo. Arthur atendeu. Ouviu em silêncio. Depois, com os olhos marejados, olhou para Lourdes e disse: "Conseguimos." Ela não entendeu de imediato. "Conseguimos o quê?" "Agora, ninguém toca mais nessa terra, por lei, por história, por tudo." Lourdes se sentou devagar, colocou as mãos no colo e, pela primeira vez em toda a luta, chorou sem segurar. Naquela noite, a comunidade inteira acendeu velas ao redor da mangueira centenária. Um coral de crianças cantou um hino improvisado, e cada pessoa presente escreveu, em pedaços de papel, um desejo para o futuro da fazenda. Os papéis foram pendurados nos galhos da árvore, como sementes de papel. Arthur, em silêncio, escreveu apenas uma frase: "Que eu nunca mais esqueça quem sou." E a mangueira ficou ali, iluminada pelos sonhos de um Brasil que teima em resistir. Com a segurança jurídica garantida e o tombamento em andamento, a Fazenda Santa Luzia deixou de ser apenas um símbolo de resistência. Agora, ela era uma promessa de reconstrução. Arthur e Lourdes, junto com dezenas de voluntários e moradores locais, iniciaram a segunda fase do projeto: transformar a fazenda num centro de saberes do Cerrado, um espaço dedicado à educação rural, preservação cultural e desenvolvimento sustentável. O antigo curral foi restaurado com técnicas tradicionais, mantendo as vigas originais.
Ali seriam realizadas oficinas de marcenaria, cerâmica e reparos agrícolas. O galpão, antes abandonado, virou biblioteca. Prateleiras com livros doados, mesas reaproveitadas, ventilação natural. Um espaço simples, mas vivo. E sob a mangueira, o Círculo do Conhecimento. Um espaço aberto, onde toda semana se reuniam para debater temas como identidade, terra, história e fé. A chegada de novos colaboradores trouxe ainda mais força. Uma engenheira agrônoma, vinda de Minas Gerais, ofereceu um projeto de horta agroecológica. Um pedreiro aposentado de Tocantins se voluntariou para treinar jovens em construção com adobe. E um ex-padre missionário propôs montar um pequeno estúdio para gravações de histórias orais da região, lendas, causos, saberes ancestrais. A memória que não é contada morre 2 vezes, dizia ele. Enquanto isso, Arthur, agora com aparência mais simples, fazia questão de ficar nos bastidores. Rejeitou convites para palestras internacionais. Declinou prêmios, ignorou convites de políticos querendo posar ao lado da mangueira. Não quero que usem essa história como escada. Aqui ninguém sobe em cima dos outros, a gente sobe de mãos dadas. Mas nem tudo eram flores. Ainda existia resistência, críticas veladas, interesses contrariados tentando minar o projeto de outras formas, por meio de burocracias, atrasos em licenças, ameaças anônimas. Lourdes, com sua sabedoria firme, dizia: "Eles vão tentar, Arthur, mas agora a raiz é funda. E árvore com raiz funda não cai com ventania, só cresce." No final daquela semana, reuniram-se para a primeira plantação coletiva de mudas nativas em um antigo pasto. Cada família plantou uma árvore. Quando chegou a vez de Lourdes, ela ajoelhou com dificuldade, abriu a cova com as próprias mãos e depositou uma pequena muda de ipê roxo. Olhou para o céu, depois para o chão. "Essa aqui é pro meu pai." Arthur, ao lado dela, plantou uma semente de baru. "E essa é por tudo que ainda vamos colher." A terra, outrora ameaçada, agora estava repleta de novas raízes. E a fazenda, antes um alvo, tornou-se semente de um novo Brasil. 2 meses após a vitória judicial, a história da Fazenda Santa Luzia havia ultrapassado todas as fronteiras possíveis. O que começou com uma resistência solitária de Lourdes e depois se tornou o reencontro de Arthur com suas origens, agora inspirava um movimento rural comunitário espalhado por diversos estados do Brasil. Em Pernambuco, uma escola pública foi rebatizada de Escola Osmar Alencar, após alunos e professores criarem um projeto de educação com base em métodos usados na fazenda. No Paraná, um grupo de assentados iniciou um programa chamado Raízes que Ficam, que ensinava jovens a reconstruírem casas abandonadas com materiais reaproveitados e técnicas ancestrais. E no Piauí, uma pequena rádio comunitária começou a transmitir, todo domingo, trechos das cartas deixadas por Osmar, com narração de idosos da comunidade. Na Fazenda Santa Luzia, a rotina seguia firme. Arthur agora cuidava da área de formação profissional. Havia montado um pequeno curso de iniciação à engenharia sustentável. Usava estacas de madeira e maquetes de barro para ensinar o básico a adolescentes da região. "Vocês não precisam sair daqui para se tornarem grandes. Só precisam lembrar de onde vieram", repetia, olhando para os jovens com a mesma esperança que um dia viu nos olhos de Osmar. Certo dia, um envelope inesperado chegou. Era de uma grande editora, oferecendo uma proposta para publicar a história da fazenda em livro. Junto vinham cifras tentadoras e promessas de lançamento nacional. Mas Arthur recusou. "A história não precisa virar produto, precisa virar prática." Em vez disso, propôs algo mais simples: disponibilizar gratuitamente os registros e os aprendizados do projeto em um site comunitário acessível a qualquer pessoa, do campo ou da cidade. Ali, postaram desde receitas de sabão caseiro até esquemas de filtragem de água com pedras, passando por relatos emocionantes de quem já havia sido acolhido ali. O site recebeu mais de 1 milhão de acessos em menos de 30 dias. Lourdes, agora mais conhecida do que imaginava ser um dia, seguia firme, mas sempre discreta.
Fama não põe comida na mesa, mas o que a gente planta com fé alimenta até quem a gente nunca viu, dizia. Certa tarde, ela chamou Arthur para a varanda e mostrou um caderno novo. É a continuação do que papai começou. Agora é minha letra aqui. Quero que os próximos saibam como foi e por que valeu. Ele folheou as primeiras páginas e sorriu. Lá estavam os nomes de todos os voluntários, datas das reuniões e até uma folha com os dizeres. Se algum dia alguém perguntar o que fizemos aqui, mostre a sombra dessas árvores. A fazenda Santa Luzia havia deixado de ser só um lugar. Tornara-se memória viva, movimento, chão fértil de um novo jeito de sonhar o Brasil. Era início de agosto quando a primeira festa da colheita da fazenda Santa Luzia foi organizada. Em vez de palco e fogos, havia fogueira e histórias contadas ao redor da mangueira centenária. As crianças correram descalças entre os pés de ipê recém-crescidos, enquanto idosos dançavam ao som de uma sanfona afinada na varanda da casa de Lourdes. Arthur, de camisa branca surrada e calça de linho, não subiu em nenhum palanque. Sentou-se num toco de madeira, ouvindo, sorrindo, observando cada detalhe. Era como se o tempo tivesse voltado, mas desta vez, para curar. No final da tarde, Lourdes reuniu todos em roda. Segurando o caderno de Osmar em uma mão e o novo, com sua própria letra, na outra, falou com voz firme. Essa terra aqui já foi esquecida, já foi ameaçada, já foi cercada de mentira, mas nunca se calou. E agora, o mundo está ouvindo, porque quando a verdade é plantada com fé, ela floresce até no chão mais seco. As palmas vieram devagar, depois mais fortes, até virarem aplausos de pé. Pouco depois, um jovem de 18 anos, chamado Tiago, o primeiro acolhido no centro comunitário, foi chamado ao centro da roda. Recebeu das mãos de Arthur o certificado do curso de construção ecológica. Era simples, impresso em papel reciclado, com o brasão da fazenda feito à mão. Tiago chorou ao receber. Aqui eu descobri que sou capaz, que valho alguma coisa, que tenho nome. Arthur o abraçou com força, e naquele momento viu no olhar do rapaz o mesmo brilho que um dia Osmar enxergou nele. Quando a noite caiu, uma última homenagem foi feita. Diante de todos, foi inaugurada uma placa de madeira esculpida com as seguintes palavras: Fazenda Santa Luzia, onde o Brasil lembra quem é. Fundada por Osmar Alencar, defendida por Lourdes. Alencar, renascida por Arthur Guerra e eterna nas mãos de quem planta esperança. Hoje, a fazenda segue viva. Mais do que isso, multiplicada. Outras comunidades rurais pelo país começaram a replicar o modelo da Santa Luzia. Centros de saberes, hortas coletivas, bibliotecas de barro, formação para jovens. E Arthur, agora mais sereno, caminha entre as árvores como quem anda por dentro de si mesmo. Porque, enfim, voltou a ser inteiro. E Dona Lourdes segue firme, plantando, colhendo, sorrindo. Às vezes, quando o vento bate forte na varanda, ela jura que ouve a voz do pai. Tá vendo, minha filha? Até o menino sem nome virou raiz. E então ela sorri, porque sabe que tudo valeu a pena.